Opa, voltamos aqui dia 12 de junho. Tem muita gente que comemora, né? Sai para jantar e às vezes quando volta bicudo, né? Que é chamado Dia dos Namorados e das namoradas. Então, veja vocês, se vocês vão sair para jantar, pode dando risada. Já tá de barriga cheia, né? Não tem por que voltar brigando. Portanto, felicidade aos namorados e às namoradas, aos casais. Muita felicidade, vida longa. Hoje, 12 de julho, vamos bater um papo aqui com uma figura que eu considero da minha família, minha sobrinha, vi menina, né? Então, assim, uma conhecedora aí de cultura também. Semana passada conversamos com o Rafael, um jovem também, de 37 anos, conhece muito de cultura de bairro. E ela aprendeu diversas culturas com o meu amigo, irmão, Coutinho, né, que é da Embasa. Não estou fazendo propaganda não, viu? Mas essa figura assim, eu muito respeito. Me viu garoto também, me ensinou várias coisas, os caminhos. Hoje a gente está mais sossegado, né? A gente não quer muita confusão com a gente só quer ver nossos filhos seguindo outros caminhos, sem ser maltratado. Então, é isso. Então, um abraço, Coutinho. Eu sei que você é danada também, deve comemorar hoje também. Né? Mas é isso, você é sossegado. Um beijo no seu coração, tamo junto. Então, vamos começar aqui com Kessia, Kessia Coutinho. Escritora, doutora, mestre em História, escritora, vice-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural e coordenadora de culturas identitárias da Secult. Está aí nessa caminhada. Recentemente lançou um livro, deixa eu pegar esse livro, Os Ciganos. Eu fui para o lançamento aqui, foi lançado no Brasil todo. Já foi lançado em Minas, São Paulo, em vários lugares aí, mas eu tive o prazer de ir num lançamento que é em Salvador. Ela, a família, os amigos, muita gente. Você pode adquirir aqui, ó, essa rara, para conhecer um pouco da cultura cigana, né, que é muito perseguida, né, já foi perseguido muito mais. Tem uma série na Netflix que fala um pouco dos ciganos, o quanto eles foram utilizados por Mussolini. Eu acho que é Mussolini, Schichucha. Então, é importante. Então, eu vou trazer aqui para a nossa bancada Kessia Coutinho para se apresentar, falar um pouco dela, dessa trajetória pessoal, e depois a gente vai falar também da trajetória política, o que levou ela a escrever esse livro, como foi que ela aprendeu com o pai. Não sei se ela joga capoeira, né? Porque o pai dela é capoeirista. É boxer também. Então, o que ela aprendeu, mas vem de uma escola bacana, de figuras resistentes também. E aí, minha sobrinha, jogue duro. Olá, bom dia, Suíca. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje esse podcast, né? Eu já estava aí esperando esse convite chegar, já comentado. Já sei, não vai me chamar. E como a gente é orgulhoso também não vou pedir. Não, mas eu estava prestes a pedir, já estava chegando a hora, só estava esperando o momento certo. O dia de hoje, né? Você falou do dia de hoje, é engraçado porque acho que o pessoal briga por causa das filas, né? Todo mundo invita fila de restaurante, para comer coxinha. Rapaz, eu já passei um sufoco, não vou contar essas histórias. É melhor ficar em casa, pedir uma comida, pedir um bom vinho, tá tudo certo. Então, eu vou começar me apresentando falando da complexidade do meu nome. Acho que eu já começo com essa questão do nome. Que já foi eu já até coloquei no Instagram, né, a diferença do meu nome. Meu nome tem uma escrita peculiar, meu nome escreve Cassi, mas a pronúncia é Kessi. Só que ninguém nunca acerta, né? As pessoas sempre chamam de Cassi, de Cassi, porque tem um plano de saúde do Banco do Brasil, né, de Cássia. Então eu terminei ao longo da minha vida associando, né? Eu sou todas essas pessoas em uma única só.
né? Mas eu sou Cassie Coutinho, um prazer. Eu sou doutora em História, né? Mestre e doutora em História, especialista em Arte e Educação, especialista em Direitos Humanos. Sou nascida e criada na periferia, no bairro de Castelo Branco, né? Hoje eu moro em Itapuã durante um tempo, aí onde também bebi de muita cultura, né? No bairro de Itapuã, que fervesce de muita cultura. E sou fruto, como o Suíca estava falando, desse investimento, né? Acho que toda a minha trajetória diz muito sobre oportunidade, que falta muito para os nossos. E aí, como o Nilma Lino Gomes fala, meu pai foi formado pelo movimento negro e movimento sindical. E a partir disso ele viu que a educação era uma forma de melhorar a vida dos seus filhos, né? Então ele investiu muito na educação. Não é à toa que hoje eu sou doutora, tenho um monte de formação, né? Não deixo de estar me formando sempre. E aí estou aqui nesse processo, mas também já passei por uma série de secretarias, né? Já fui do que hoje a gente chama de Ministério da Igualdade Racial, que é a antiga Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial. Fui também da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial daqui do estado da Bahia. Já fui do Ministério do Desenvolvimento Agrário, então já tem aí uma estrada. E hoje estou na Secretaria de Cultura do estado da Bahia. É preciso que os governos que a gente ajudou a construir, na verdade, possam ouvir essas histórias, né? E história, ela tem, no caso de Cassie, ela tem um misto de academia, de comunidade, de família, né? Não é a família tradicional que muita gente fala, mas de família, a família mesmo que cuida, né, do vizinho que cuida. Então, o bairro de Castelo Branco é um bairro enorme, um bairro bonito. E ali as pessoas têm muito orgulho de morar ali. As casas têm uns terrenos enormes, com quintais, sim, frutas. Então, é importante. Então, o Coutinho tem essa pegada, né? De educação, como eu também. Eu faço muito investimento nas minhas filhas e tal. A gente tem um projeto, o GAP, onde o filho meu dá curso de inglês. O Centro Social Urbano, a Leide lá cuida das pessoas, são formadas e tal. Então, é isso. Então, precisa olhar para essas pessoas. Então, a gente fica muito triste quando a gente faz esse investimento todo, para que nossos filhos possam reproduzir isso para outras famílias. E quando a gente chega em determinado lugar, não é nada daquilo que a gente está vendo. Então, é uma reclamação que a gente faz. Hoje, com muito mais educação, é bom dizer assim, já foi um tempo que eu já fui muito ignorante. Talvez eu mudei por conta das porradas que a gente toma. Mas enfim, é importante que quando você bate a gente cai de pé, mas continua falando, reclamando, né? Não é assim que se faz com os nossos. Mas vamos lá, você é doutora, definir assim para nosso público a diversidade cultural. Falar um pouco o que define essa diversidade cultural no contexto baiano. A Bahia é um celeiro de cultura, né? Se a gente pega o estado da Bahia, que é aí um dos maiores do Brasil, né? Se você vê 417 municípios. Não é à toa que o governador Rui não conseguiu vencer, né, os 417 municípios, e Jerônimo está na correria aí para ver se consegue vencer, porque é muita coisa. A gente tem 27 territórios de identidade. E isso demonstra o quanto de cultura, o quanto de diversidade cultural a gente tem no estado da Bahia. E é justamente por causa desse mundo de identidades culturais que são diversas. E a gente passou, há um tempo atrás, a valorizar essa diversidade. Porque antes você tinha ali um investimento e um olhar que era muito mais para essa cultura de fora, né, a cultura herdada dos europeus, mas você não tinha um olhar, por exemplo, para a cultura produzida pelos afrodescendentes, pelos indígenas.
E hoje já se vê essa diversidade de uma outra forma. Então, a gente pensa a Bahia como esse celeiro, tem muita diversidade cultural e é isso que diferencia a gente de outros lugares. Porque quando a gente pensa assim, a Bahia é linda, né? Tem muita praia, muito lugar bonito, mas praia por praia, vários outros lugares também tem. E aí o que você tem de diferente é você chegar no Baixo Sul, por exemplo, ter praia, mas você ter o Zambiapunga. Você chegar no Recôncavo, né, ter ali o rio, mas você ter o Bembé do Mercado, você ter os terreiros de candomblé, você chegar em Itapuã, você ter a praia, mas você ter as ganhadeiras de Itapuã. Então você ter ali esse diferencial e vai falar muito sobre a identidade local, a identidade daquele território, porque a identidade ela é muito construída e formada não só a partir do território, mas também dessas tradições, do que foi herdado, do que foi absorvido de outras culturas. Então a Bahia é esse celeiro de muita cultura. E quem consome essa cultura, essa diversidade? Porque é consumida por alguém. Ela é construída por alguém, como você falou aí, o Bembé do Mercado. Tem uma história por trás do Bembé do Mercado, eu gostaria que você falasse. Mas é quem consome isso. E hoje você está dizendo que o Estado tem uma corrida aí do governador para correr os 417 municípios, mas assim, o governo do Estado está conseguindo fazer investimento e a partir desses investimentos, quem é o consumidor e o construtor desse local, dessa cultura? Hoje a gente tem muito essa cultura sendo consumida por nós baianos, mas também por muita gente de fora. Então, a cultura hoje ela vem casada também muito com a questão do turismo. Mostrar para as pessoas de fora que a Bahia tem muito mais do que elas imaginam. E aí a maneira da gente mostrar também que a gente tem esse diferencial é através da cultura. Então você tem ali a região do Baixo Sul, por exemplo. Você vai para Morro de São Paulo, um turista vai para Morro de São Paulo. Morro de São Paulo tem praia, né? Tem tudo que todos os outros lugares têm, mas você precisa mostrar também o que é que se tem de cultura ali naquela região. Que é a nossa riqueza. A nossa cultura é a nossa riqueza. E a gente vem consumindo hoje, eu acho que esses investimentos que têm sido feitos para a área cultural, isso garante que a gente tenha toda essa tradição, todo esse costume, toda essa diversidade cultural mantida viva, porque sem investimento a gente não consegue manter isso vivo. A gente vai ali perdendo, porque as pessoas, de certa forma, não vão tendo condições de manter aquilo, porque se você tem uma festa de reis, você precisa ter a vestimenta das pessoas, você precisa ensaiar, você precisa se preparar para aquela festa. E se você não tem um investimento para isso também, isso termina morrendo. Às vezes tem um ou outro que mantém ali vivo, mas se não, morre. Com o tempo, morre. Até porque a gente tem também hoje, com a globalização, uma necessidade de uniformizar o que é cultura, criar ali uma hegemonia do que é cultura. Então você cria a ideia de que o que é de fora é bom e aquela cultura única, padrão, sendo que a gente precisa conhecer e explorar toda essa diversidade, todas essas outras formas de fazer cultura, que tem tanta riqueza quanto as que são apresentadas e vindas de fora. O ano que vem, uma escola do Rio de Janeiro vai homenagear o Bembé do Mercado, bater nessa questão. Antes do turismo, o Bembé do Mercado ele se manteve durante muito tempo sendo consumido por nós. Lavagem de Santo Amaro, depois o Bembé do Mercado, depois nós chegamos na academia, Bembé do Mercado. A gente só vai descobrir toda essa cultura nossa, que tem toda uma história e mantida nesse longo do tempo, mas a gente percebe que a chegada do Bembé do Mercado até a homenagem dessa escola de samba do Rio de Janeiro, ela não foi impulsionada pelo Estado, que esse investidor, não vou dar como um financiador, mas um investidor, mas sim pelas pessoas. Como é que você observa isso? A cultura ela é mantida pela força do povo.
Isso, a cultura ela se mantém viva graças a esse amor que as pessoas têm pelo fazer cultural, né? Só que hoje a gente precisa entender que o fazer cultural também é um trabalho. Porque até então a gente via a cultura ou aquele que fazia a cultura como alguém, tá ali, tá fazendo, mas é porque gosta. A pessoa gosta, mas ela também vive daquilo. Não é o profissional, não tem nada a ver com a economia. Isso, e a cultura ela gira uma economia muito grande. Especialmente quando a gente faz a casadinha de cultura com turismo. Quando a gente vende para fora, e aí vender no bom sentido, o que a gente tem de mais precioso, que é essa nossa diversidade. Então você tem hoje o bem-bé que antes era mantido ali por aquelas pessoas que viam aquilo como uma manifestação importante, de levar para a rua, para que as pessoas tivessem conhecimento sobre essa tradição, sobre esse fazer dos terreiros de candomblé, porque se leva para a rua o que se pode levar, né? A gente sabe que tem muito segredo que não sai. Então se leva para que as pessoas desconstruam essa ideia de que o que acontece ali dentro é algo ruim, que foi criado ali no nosso imaginário de que terreiro de candomblé é coisa do diabo, né? As pessoas que estão ali só fazem coisa ruim. Então você levar essa manifestação para fora é mostrar para a sociedade, a gente tem isso aqui é uma cultura que a gente tem ancestral, né, de grupos, né, pessoas que foram marginalizadas ao virem para o Brasil, né, trazidas de maneira forçada. Então, se mantém hoje essa cultura e as pessoas precisam ter conhecimento disso. E aí, a partir do momento que se tem a quebra aí que se passa a se ver a cultura popular, especialmente, como uma cultura que precisa ser valorizada, o Estado entra para garantir que isso se mantenha vivo. Então, entra com investimento. Né? O Bem-Bé hoje tem investimento, seja da Secretaria de Cultura, seja da Secretaria de Turismo, porque se vê ali um potencial dessa cultura que é baiana, que é nossa, porque lugar nenhum tem um bembé. E que só na Bahia. É um ponto, isso que faz parte também da economia. Sim. Porque o que se movimenta de recurso, mesmo o Estado fazendo investimento, mas o que o Estado faz um movimento, investimento para acontecer aquele evento, né? Sim. Que leva quase uma semana. Mas tem toda uma economia que gira em torno dali. As barracas, as bebidas, isso, não sei o quê, hotéis, a comida, as pousadas. Então a economia ali em um município do Recôncavo, que é Santa Amaro, sofrido. Isso. O povo que sofre com aquele chumbo, com aquela coisa toda, mas que tem força para fazer aquela festa. Né? Não é o povo da secretaria que vai lá e vai fazer a festa. Que vai falar, fazer o evento. É aquele povo que está ali. É o povo que se movimenta. Sofrido. Os terreiros, não sei o quê. Ali o povo que se movimenta e a economia gira, porque o governo vai receber isso de retorno com os impostos. Isso. E hoje a gente tem muitas festas que tem feito, né, esse movimento. A gente tem, por exemplo, a festa da Irmandade da Boa Morte. Isso, que em também Cachoeira. acontece movimenta ali em Cachoeira. Você tem o Festival das Ostras, que acontecem no Iguape, com as comunidades quilombolas, que vão fazer esse movimento, né, e que vão mostrar, a gente tem, e aí que é uma... Tem a regata de Maragogipe, isso tudo é no Recôncavo. Isso tudo no Recôncavo. E se você vai cá para o Baixo Sul, você tem o Zambiapunga, que no final do ano, em novembro, tem 3 dias de festa do Zambiapunga, que é muito lindo. Vale muito a pena as pessoas irem no final do ano. Tem um encontro das baleias também. Lá. Isso, tem as baleias. Você tem a festa de Reis no início do ano. Né? Que você aqui tem em Salvador também tem. Aqui em Salvador, se você vai ver, você tem, por exemplo, uma coisa que é muito característica nossa, o samba junino. A gente tem o forró e as quadrilhas em toda a Bahia. Tem os reis também, né? Tem os ternos de reis. Isso, e tem o samba junino, que a gente tem o samba junino, que é algo que é muito específico de Salvador. Então, se a gente for pegar, né, quais são as produções aí que o nosso povo mantém vivo, né, porque é tradição, são tradições, são culturas herdadas e mantidas durante todo esse tempo. Claro que a gente tem ali culturas que foram dialogando com outras e criando, né,
novas coisas, mas tem muita coisa que é mantido aí, que vai sendo levado por pessoas, né? Pessoas do povo, que vê aquilo como algo de muita importância. E que aí garante que isso se mantenha vivo até hoje, preservado até hoje. Você falou aqui que a gente tem a cultura indígena, a cultura afro-brasileira, você falou aqui que a gente tem uma cultura europeia. Na sua visão, qual é a que mais teve problemas de resistir e a qual aparece mais, ou tudo já se misturou? Especialmente de rua, onde as pessoas viam com um olhar que é menor, né? Tanto que a gente tinha antigamente, hoje a gente não chama mais do dia do folclore. Hoje em dia não é mais dia do folclore, é o dia da cultura popular, justamente para valorizar o que é produzido por essas pessoas. E o folclore era algo que era muito estereotipado, né? Era uma visão de que é menor, né? Não precisa de investimento, não precisa ser olhado, é ali produzido pelo povo. E aí quando a gente vai ver quem são o povo, quem é o povo, são essas pessoas negras e indígenas que estão lá na ponta. E por isso a gente vai entender da falta de investimento, de valorização que se tinha antes. Então, a partir do momento que você vê e dá importância para que essas culturas, essas outras culturas produzidas por esses outros povos que também contribuíram para a construção do Brasil e da Bahia em específico, devem ser valorizadas, né? Existem, aí já muda. Então, hoje você tem uma série de investimentos para várias culturas que não são essas vistas como a gente tinha essa questão da música clássica, né? A gente falava muito, por exemplo, das baile de máscaras de Paris, não valorizava os caretas aqui do Baixo Sul. Também já fui num baile desse aí, mas fui mascarado de Lula. Chegou lá, aí todo mundo, não vou dizer quem foi que fez, né? Mas quem fez, quem tiver por aí vai lembrar que foi. Sim. Eu me lembro que eu fui convidado para ir para esse negócio, aí chegou lá, baile mascarado. Eu digo, mascarado? Eu vou mascarado de quê, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu fui, só que tem essa camisa de Lula aqui na Bahia. Eu, Valmir e Wagner. Sim. A gente veio e tal, eles viram, presente eles com essa camisa. Aí eu digo, como é que eu vou para esse baile? Aí tava vendendo umas máscaras de Lula. Acho que um período aí, eu fui lá e comprei a máscara de Lula. Aí fui com a camisa de Lula. Quando eu chego, fui entrando, aí o porteiro não queria deixar eu entrar. É um baile de máscara? Pois é. Eu sei que eu entrei, todo mundo ficou assim meio desconfiado, Eu sentei numa mesa sozinho, porque eu cheguei cedo, o baile só ia começar mais tarde, eu cheguei cedo. O povo ficou assim meio desconfiado, quem é esse cara? Quem é? Só dar um abraço no crião, mas... Assim, aí eu tirei a máscara. Interessante, aí peguei, meti o pé e cai. Eu me chamaram para um negócio desse aí e tal. Mas você, assim, trazendo esse negócio da questão do preconceito, né? Na sua fala que você falou de outro jeito, a cultura negra, ela continua sendo. Ela tem sido resistente, lógico. O hip hop perseguido. Capoeira perseguida. Hoje não, você tem mestre de capoeira no mundo inteiro, dando aula, não sei o quê, com condições financeiras. Mas a gente viu muito mestre de capoeira nosso morrer à míngua. O hip hop, a história de Racionais, né? Os caras são conhecidos, são tratados como doutores. Não? Até a chegada de Emicida, que ontem ganhou um prêmio aí. A chegada de Djonga, SDO, essa galera aí tal, que resistiu e trouxe mais uma galera e é tida como cultura negra, e é cultura negra, e o investimento é da galera negra, entendeu? Tem brancos consumindo isso, mas ainda é pouco.
somos sozinhos, né? Tem até a música Nego Drama, Racionais fala, né? Você queria que seu filho, hoje ele fala nosso dialeto, né? Então, mas ela continua sendo perseguida, né? É como você falou, acho que a palavra certa é essa, é resistência. A gente continua resistindo, né? E resistir é justamente manter viva essa cultura que a gente tem e essas produções que são feitas aí por essas pessoas, seja nas periferias, né? Seja nos espaços, nas comunidades. Porque sempre vai ter um olhar marginalizado para o que é produzido por nós. Sempre. Não é à toa que, como eu falei, essas manifestações populares, elas eram até um dia desse vistas com muito preconceito. Isso não significa dizer que tá às mil maravilhas, não, né? A gente está num processo não sei. de... Quantas pessoas tem que ir bater na secretaria, avanço. ficar 1 ano, 1 hora, 3 horas, 4 horas esperando, Sim. e ali pedir favor e não sei o que para acontecer. Isso, para acontecer. Você vê que os blocos afros são essa resistência, né? Se a gente vem aqui para Salvador, nas minhas andanças eu já ouvi muito e já me reuni muito com as pessoas, e você vê que tem um número muito maior de pessoas mais velhas acompanhando isso, porque os mais novos, alguns se interessam, outros já não têm tanto interesse. Por quê? Porque vê ali a trajetória do seu pai, da sua mãe, da sua avó, uma trajetória que muitas vezes é de miséria mesmo, passar muita necessidade fazendo aquela arte. E aí o mais jovem olha e diz, eu não quero. Eu quero fazer um TikTok imitando fulano de tal de fora do país e ganhar muito dinheiro. Então, termina ali deixando também morrer essa cultura. Mas é resistência. Se a gente não resistir, se a gente não persistir, a gente termina sendo sucumbido pelo processo, porque o jogo é pesado. O jogo é justamente para fazer com que a gente abandone, né, todas essas nossas tradições e costumes. Eu estava conversando com o Manga aqui semana passada e a gente estava falando, o Olodum ele foi muito sábio quando utilizou as redes. Fez investimento na escola, né, dividiu o poder e tal, e conseguiu ganhar o mundo a partir das suas relações com o Simon, Michael Jackson e tantos outros, para que pudesse se manter vivo. O Olodum é uma marca poderosíssima que interfere na política. Não tem essa história de passar pelo movimento negro, não passar pelo Olodum. É o que ele conseguiu. Não, pode se reunir, fazer o que quiser e tal, mas o Olodum tem uma interferência poderosa no jogo da política. Os filhos de Gandhi têm. Poderosa no jogo da política. Então, isso é importante. Eu acho que a questão do bebê do mercado e tal, os mais velhos eles têm que se adequarem a essa questão do que o jovem está fazendo. As redes sociais é muito poderosa. Por exemplo, o Racionais, quando o Gil começou fazendo, ele dizia que não fazia questão de televisão, até porque ele tinha 50 mil manos consumindo as suas músicas e tal, e resistiu até. Hoje aparece, Mano Brown vai em alguns programas de político, dar a sua ideia, Ed Rock, KLJ, Ice Blue, e conseguiu trazer muita gente, né? Dexter é um cara importante na questão do hip hop. Então, aqui a gente tem uma ferramenta que a galera ainda não está usando direita, né? Que é a questão das redes sociais. Precisa aprender. Tem um curso até para idosos, né? De redes sociais. De redes sociais. Tem muita gente que tem dificuldade, apesar de eu gostar muito de tecnologia, essas coisas todas, eu gosto. Mas sempre, uma hora ou outra, eu tenho que perguntar a um menino como é que bota isso, como é que eu faço isso. Eles sabem, né? Não, as crianças hoje já nascem sabendo. Eles sabem tudo e não gostam de ensinar, não. Quando você pede, descobre um negócio que é fácil fazer, aí você faz. Então, vai utilizando. Vai gastar as vistas, né? Que é ruim. E a gente já não tem mais, mas é importante ter
do lado. Não, eu acho que a gente tem que entender que a ocupação desses espaços, né, que a mídia é um espaço de poder e a gente precisa ocupar. Eu acho que o Racionais, por exemplo, ele se manteve, né, manteve essa distância da mídia porque ele tinha ali o seu público, mas em um certo momento ele percebe que ele precisa estar nesse lugar também. Para expandir e ajudar. Para expandir, porque as redes sociais é uma forma de você chegar em todos os lugares. Hoje, quem é a pessoa que não tem um celular com acesso a uma rede social? Todo mundo, até a gente que tem mais dificuldade de acessar, a gente tem as redes sociais, a gente tenta ali, né? Vai cambaleando, mas acessa, posta coisas porque a gente sabe a importância de ocupar esse lugar. Porque é um lugar de comunicação, de fala, de muita importância. Tanto que se você vai ver, o que é que a direita faz hoje? Ela utiliza a rede social como uma arma mesmo de chegar nas pessoas. Né? Inclusive com desinformação. Então a gente precisa, sim, aprender a utilizar isso e se apropriar disso para que essa seja também uma forma, um instrumento da gente conseguir chegar nas pessoas, falar sobre as nossas políticas, sobre as nossas ações, sobre nossas angústias também. Nossas angústias também. Mas a gente precisa, sim, estar nesse lugar, né? Eu acho, assim, na verdade eu tenho pensado muito sobre isso, de como a gente precisa ocupar todos os lugares. Eu acho que a gente levou também um tempo de muita resistência, dizer, não, esse lugar aí eu não vou, né, porque não é meu lugar, eu estou bem aqui. Não, a gente tem que ocupar todos os lugares. Todos, porque todos eles têm uma maneira da gente chegar em algum lugar. E a gente precisa chegar no maior número de pessoas possíveis. Galera, estamos conversando aqui com a doutora Kessi Coutinho, doutora e mestre em História, escritora, vice-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural e coordenadora de Culturas Identitárias da Secult. Hoje é 12, dia 15 vai ter o forró da limpeza. Dia 16 de maio é dia dos trabalhadores de limpeza urbana, do Brasil inteiro. Mas as empresas e algumas pessoas descobriram essa data, depois que o sindicato já tinha feito muita festa, homenagem, sessão especial. As empresas, dia 16 de maio, nas suas garagens, elas comemoram isso. Então, não que tirou o brilho do sindicato, não. Todo mundo tem o direito de homenagear os seus trabalhadores. Para não ofuscar nada, a gente vai fez o forró agora, aproveitando o São João. Vai ser lá na Praça das Artes, lá no Pelourinho, a partir das 13 horas. Samba trator. Tem um companheiro nosso chamado Bico Doce, que trabalha numa empresa lá na Suburbana, é músico há muito tempo e trabalha hoje na empresa de limpeza. Ela vai levar a banda dele também, vai ter muita brincadeira, sorteio, e a galera gosta. Dá mais de 3.000, 4.000 trabalhadores nessas festas. Então, um abraço aí para a coordenadora Ana Angélica, do Sindilimp, adora arrumar. Se você pegar, vamos botar um produtor aí, ela, eu mesmo organizo. Pode já que eu mesmo organizo, eu mesmo faço, eu gosto de fazer. Então, tá aí, ela é a direção do sindicato organizando tudo. Teve no dia 16 de maio, em vários municípios, a participação do sindicato, que não dá para trazer todo mundo, são quase 117 municípios. Aí o pessoal, alguns, por exemplo, do Extremo Sul, restaurante e tal, o pessoal cuida. E aqui a gente faz a festa concentrada porque as coisas nasceram aqui, na Bahia, nasceu aqui em Salvador, tá certo? Então, você é trabalhador de empresa, essa também está convidada, o pai dela já foi em algumas. O pai de Kessia Coutinho, era ele, Bigode, era ele que emprestava a Kombi de som para a gente fazer as greves e as assembleias na porta da Lempúbia quando era na São Martim. Sim. E ele ia lá também. Então, eu sou dessa escola. E o conselho que você faz parte? Como é que você desenvolve aí? Você é vice-presidente, como é que você contribui? Porque eu sei que é uma batalha, né? Quando você está dentro desses conselhos. Isso. Antes de falar do conselho, eu vou só fazer essa observação que você falou do som e falar, né, de como é que eu cresci nesse espaço que é muito cultural, né? Meu pai era DJ. Eu cresci dentro de discoteca.
do esquema da Por discoteca. isso que meu pai tinha o som, né? Que ele Ele sempre... não era de Black Power, não? Ele não andava com esse Ele negócio? era Black Power, Power. Meu pai era do movimento. Usava aquelas calças aqui. Isso, aquelas calças, tinham aquele movimento lá da boca Liberdade. de sino. Meu pai fazia parte daquele movimento da Liberdade. Eu já tive uma calça dessa. Meu pai era todo estiloso, né? Por isso que eu seguia a linha do estilo. Meu pai e minha mãe também, né? E atleta ainda, viu? Com 66 anos de idade, ele corre aquela praia de Itapuã. Às vezes eu tô ali tomando um sol, ele tá voltando. É mais atleta do que eu. Mas voltando para o conselho, assim, foi um passo importante, assim, algo bem bacana, porque eu fui a mais bem votada em todo o conselho, né? Hoje eu sou conselheira representando a categoria de cultura identitária e de inclusão. E o conselho é esse espaço, né, que a gente tem para estar dialogando com o governo e levando as demandas dos grupos, né? Dos grupos, no caso dos grupos de cultura identitárias, falar sobre a questão da inclusão, da equidade, da igualdade racial. Então, estar acompanhando ali, né, o que é que está sendo produzido. E falando com propriedade, né? Falando com propriedade, né? E dialogando também, né? Acho que é importante também fazer esse diálogo com os grupos, né? Tanto que eu estou devendo aí algumas visitas para as pessoas, né? A turma do Mete Bronca, por exemplo, que faz uma discussão sobre LGBTQIAPN+, né? A turma, os blocos afros, né? Então eu, enquanto conselheira, tenho que estar dialogando com essas pessoas, porque eu sou a voz deles ali dentro. Eu não sou Kessia ali dentro, eu sou a voz desse grupo que inclusive me elegeu. Eu não posso ser tá ali falando por mim, mas falando por todo esse grupo e quais são as demandas que eles têm, né? Quais são as reivindicações, quais são também os questionamentos que eles têm para os editais ou para a maneira como a secretaria, seja ela a Fundação Gregório de Matos ou seja a Secretaria de Cultura, está atuando. Então eu tenho que ser essa voz que vai reproduzir o que é que as pessoas, né, estão aí pensando e questionando. E eu tenho tentado fazer isso, né? Como falei, estou devendo aí algumas visitas, mas é porque meu tempo de fato está muito corrido. Todo dia eu acho que vai melhorar. A gente sempre acha que vai melhorar, né? Vai chegar... Eu só espero, o meu tempo eu espero que fico olhando assim para ver se faz sol. Você vai achando assim, não, amanhã eu vou ter mais tempo e parece que só piora, né? Você vai se enchendo de mais coisas e tendo aí algumas questões para resolver, mas isso não significa dizer que eu não dê prioridade a isso. Isso é uma prioridade, eu trabalho com isso, né, na Secretaria de Cultura. E é o que também me dá subsídio para que eu possa estar discutindo algumas questões dentro do Conselho. Bom, eu fico assim, marco um monte de coisa para fazer, quando se fizer só, aí não dá. Agora vamos falar aqui de tantas outras coisas que Kessia faz. Ela é militante petista, ela reúne na décima zonal. Décima zonal, onde tem um encontro, um bate-papo do partido, ela está presente, o pai dela, tal, sempre está ali participando da vida. Talvez o pai, como eu, seja mais, não acomodado, mas esperançoso que o PT volte a se tornar um partido que dê o tom na política, de verdade. Uhum. Então nós viemos disso, né? Vocês não imaginam que eu e o pai dessa menina aí, Coutinho, a gente já fez para defender PT, Lula, tal. E o que a gente faz, porque eu ainda continuo, né? Lá na periferia, batendo papo com jovens e tal, jogando bola e conversando com eles, e o orgulho deles de estar jogando bola em um campo sintético e quem trouxe esse campo sintético para o bairro, né? Então isso é muito importante para não ficar pensando que foi outra pessoa. A gente precisa estar ali reafirmando isso. Então a nossa luta, ela continua e vai continuar muito tempo. Eu ia falar que eu sou muito fruto dessa luta, né? Porque eu cresci nesse meio, né? Eu cresço ali nas discussões, não só sindicais, porque meu pai levava as discussões na praia do sindicato
de água e esgoto da Embasa, do Sindai. Sindai. É um dos fundadores, né, do Sindai, mas também do movimento negro, né, de quando os negros começaram ali em Salvador fazer aquelas organizações, e eu cresci participando de tudo daquilo, né? Não é à toa que hoje eu milito nessa área também, porque eu tive contato com as figuras pensantes, vou dizer assim. Os intelectuais, mesmo que não tenham ido, eu não considero intelectual somente quem vai à universidade, né? A gente sabe que os nossos, eles têm muita sabedoria, às vezes até mais do que quem foi à universidade, e a gente precisa valorizar isso. Então eu cresci ali no meio desses intelectuais, não só os acadêmicos, mas os não acadêmicos também. E isso acho que fez muita diferença na minha construção política, né, enquanto militante, enquanto acadêmica, enquanto a figura que eu sou hoje. Isso é bom ouvir, porque tem muitos filhos de militantes, né, que é aqueles mais radicais, como eu já fui, essa coisa toda, que saboreia aí só os frutos, né? Sim. Nunca foi numa porta de uma fábrica, nunca foi na porta de uma empresa, nunca foi lá fazer uma filiação junto com o pai, né? Vai lá fazer a filiação, xingamento, porque é brabo. Antigamente era brabo e hoje ainda é. Então, trabalhador para bater em outro trabalhador, daqui para ali, xingar e tal, mas quando. Então, mais assim. Mas foi bom. Então, e é bom ouvir esse depoimento. Mas, enfim, vamos falar aqui um pouco desse trabalho seu, maravilhoso, que é o livro, né, Os Ciganos, que te levou a estudar sobre esse povo aqui, que também foi muito perseguido. Então, quando eu fui trabalhar na Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, em Brasília, me colocaram na pasta para dialogar com os ciganos, né? Pensar aí políticas, visitar as comunidades ciganas, né, a nível nacional. E aí eu tive contato com os povos ciganos, não tinha conhecimento, né? Tinha aquela visão que todo rasa, mundo tem, aquela visão rasa e que todo mundo tem, que está aí no imaginário social. E eu disse, não, eu não posso trabalhar com um grupo sem conhecer, né? E com essa visão, e aí vou falar essa visão pré-conceituosa, né? Então eu fui estudar, eu fui ler, eu fui pesquisar para entender um pouco sobre os povos ciganos. Terminei me apaixonando pelo tema e fui para o doutorado, porque o meu tema do mestrado é completamente diferente. Então, no doutorado, eu disse, não, eu vou estudar os povos ciganos. E aí, fui estudar os povos ciganos. Inicialmente, pensei em estudar os ciganos na Bahia, só que fui para o arquivo, né? Sou historiadora, fui para o arquivo e aí encontrei um caso, o arquivo aqui, o Arquivo Público da Bahia, e encontrei um caso de uma família cigana que sai da Bahia para Minas Gerais. E aí eu terminei indo para Minas Gerais, fui pesquisar no Arquivo Público Mineiro, né, lá em BH, e terminei escrevendo sobre ciganos em Minas Gerais. Mas sempre tive uma atuação, terminei, né, tendo uma atuação também muito na questão dos povos ciganos, né? Todas as secretarias que eu passei, eu sempre puxei essa discussão, até porque, como você falou, é um grupo que também é muito discriminado na sociedade, né? As pessoas ainda têm uma visão muito preconceituosa, muito estigmatizada dos povos ciganos. Então eu comecei a chegar nos espaços e quebrar um pouco, né? Falar um pouco sobre isso, puxar os ciganos, as lideranças ciganas, para virem dialogar. Aqui na Bahia mesmo, eu sempre puxei as lideranças ciganas para virem dialogar com o Estado, né? Para dizer o que é que eles querem, né? Propor o que é que eles pensam. E também para dar uma visibilidade, né? Para a gente tentar quebrar aí essa imagem que se tem e que a gente não tenha mais... E ficar, por exemplo, a mídia é um espaço muito ruim para os ciganos, né? A mídia sempre propaga informações que são muito pesadas sobre os povos ciganos, né? Quando acontece qualquer coisa, eles não fazem uma matéria dizendo, sei lá, o que foi? fulano de tal cometeu tal coisa. Eles sempre colocam cigano, né, cometeu um crime. Então, faz questão, né, de levar o olhar dessa sociedade para essa visão mesmo estigmatizada. E sem contar que, quando a gente fala ciganos, é muito desse olhar nosso para eles. Eles são divididos em 3 etnias.
etnias que inclusive têm línguas diferentes, culturas diferentes. Então, o cigano é uma riqueza, né? Não é essa visão única que a gente tem e que é construída, né, no imaginário da sociedade. Então, é muito maior. E aí, eu fui pesquisar, terminei defendendo o doutorado, depois escrevi o livro, lancei, aí fez 1 ano que eu lancei, mas continuo lançando. Esse ano ainda vou lançar novamente. Vai ter, em julho, um encontro de historiadores, eu vou lançar novamente o livro lá. Então, é um livro que sempre está sendo requisitado, né? A gente teve agora o Maio Cigano, né? Porque no dia 24 de maio se comemora o Dia Nacional dos Povos Ciganos e estadual também, né? Uma lei do deputado estadual Osni. E a gente tem o dia estadual, então foi comemorado. Então eu sempre estou sendo chamada para fazer falas, né? Falar um pouco sobre os ciganos, falar um pouco sobre a questão da cultura, né? Na educação, como é que eles têm avançado também nas discussões políticas, porque isso é algo muito novo para eles, né? A gente tem visto muito hoje lideranças ciganas nas frentes das questões, né? Exigindo cotas, exigindo direitos na área de saúde e educação. Então, é algo que eu termino um pouquinho, militando também um pouquinho, né? Não abandonando a minha militância raiz, que é o do movimento negro, até por ser uma mulher negra nessa sociedade. Mas, de vez em quando, eu dou aí, faço uma discutida e movimento algumas coisas também. Sobre os ciganos, você não vai só no arquivo público em Minas Gerais, você vai em acampamentos, podemos chamar assim, de acampamentos ciganos. Me lembro de uma, tinha muito ali em Cajazeiras. Você vai, como é que foi esse encontro, né? Adentrar lá nos acampamentos, dialogar com eles e elas. Entrar no acampamento, você só entra se a liderança permite. Né? Que eles têm o líder, né? A pessoa que conduz ali o grupo. E aí você só entra com a aprovação dessa pessoa. Né? Não é qualquer pessoa que entra num acampamento. Então, tanto que, assim, até hoje, quando eu vou fazer qualquer tipo de atividade, eu sempre dialogo com as lideranças, para que eles façam, né, essa interlocução, a ponte. Por exemplo, agora eu participei da consultoria que o Ministério da Igualdade Racial está fazendo, que é de mapeamento dos povos ciganos no Brasil. Eu fiz parte do grupo do Nordeste. E para ir nas comunidades, era isso, fazer articulação com a liderança, e essa liderança era que me levava a comunidade A, B ou C, né? Seja no acampamento, seja em casas mesmo, né? Que hoje a gente tem muito cigano sedentarizado. E tem também, assim, muitos ciganos que já eram sedentarizados e que escondiam a sua identidade justamente para se proteger desse preconceito, dessa discriminação. Como a sociedade interna tem preconceito com os ciganos, logicamente que os ciganos se protegem como você, e você com outra cultura, logicamente, que vem de outra cultura, terreiro, negro e tal. Como foi eles aceitarem isso? Esse debate foi fácil deixar você entrar? Fizeram muitas perguntas? Como eu sempre faço essa articulação, na verdade, como eu Estou falando do início do livro, né? Foi difícil para você também? O que a gente ouvia, o que ouve, né? Ouvia antes, hein? Muita coisa. Todo mundo quer passar, tem a curiosidade de entrar para conhecer de verdade. E outros acham que, não, aí não dá. Então, como é que você se sentiu? Eu tive o diferencial de ter sido do governo. Então, isso terminou abrindo algumas portas, porque como eu conhecia algumas lideranças por causa dessa articulação que o governo tinha que fazer, né, de eventos, de dialogar sobre propostas para saúde, educação, direitos humanos, então eu fui fazendo muitas redes de contato. E essas redes de contato facilitaram para eu adentrar em alguns espaços. Porque aí era ligar para um cigano conhecido e dizer, eu estou precisando ir em tal lugar, como é que eu faço? Vou falar com meu primo. Então aí já facilitava esse contato. Apesar de que nem sempre isso é a garantia de que você vai entrar. Porque já aconteceu situação de estar tudo certo para eu visitar a comunidade e chegar na hora, eu já estar no lugar, a pessoa dizer assim, não, a gente viajou.
Todo mundo viajou, saiu. Não tô aqui, não. Não tô aqui, não. E aí, eu respeito. Não quer, tranquilo. Não quer, não quer. Né? Mas tem esses fatos. Mesmo estando articulado ali de liderança para liderança, eles podem também ficar desconfiados e achar que não deve te receber. Porque existe esse medo mesmo, né? De como o Estado nunca tratou os ciganos de uma maneira, assim como nunca tratou a população negra e indígena, né? De uma maneira calorosa, né? De respeito. Então a gente sempre tem um pé atrás, né? Do que é que vai ser feito com as nossas informações, do porquê que aquela pessoa está ali naquele espaço, né? Quando a gente vê, por exemplo, períodos de eleição, né? Uma pessoa, um político branco que a gente nunca viu na vida, se chegar muito à comunidade, você já começa a estranhar, né? Vai lembrando daquela música acho que é Bezerra da Silva, que vai dizer, não, o cara chega, come com a mão, né? Senta no chão, mas depois ele já não lhe conhece mais. Então a gente tem aí essa resistência, esse olhar mais desconfiado para quando essas pessoas chegam nos nossos espaços. A gente ouve muito, né, casamentos ciganos, né? Sim. Já pré-estabelecido, né? Puro. Quero saber de você se isso é real, que a gente ouve, e se existe a possibilidade real de cigano casar ou cigana casar com uma figura externa. Outra coisa. Os casamentos ciganos são clássicos. Eu já fui para 2. Tu até cobrei a liderança aqui de Camaçari e Seu Gilson, que parece que vai ter um outro. Aí eu disse, lembra de mim. Porque é muita fartura no casamento cigano. Muito. Se você pensar um casamento de um não cigano, e tem ali aquele monte de comida, mas do de cigano, você não tem noção do que é de fartura. Porque é um momento de celebrar mesmo, né, para eles. E o casamento ainda é algo, né, em alguns grupos ainda é algo que é acordado. Eles acordam ali entre os filhos, né? Às vezes primos, parentes, né? Que dialogam para acontecer aquele casamento. Mas a gente já tem hoje muito cigano casando com não cigano. E não só os homens, temos mulheres também. É mais difícil, porque uma vez eu perguntei, né, por que isso acontecia, e eles falaram que assim, quando uma mulher não cigana casa com um cigano, com certeza ela vai vir para a comunidade. Como tem casos que eu conheço de mulheres que passam a se vestir como as ciganas, passam a viver aquele cotidiano e aqueles costumes né, da comunidade cigana, do povo cigano. Mas com as mulheres não. Se uma mulher casa com um não cigano, com certeza ele vai tirar ela daquele convívio com o grupo. Ela vai ter que conviver mais com a família dele, né? Porque é muito da nossa sociedade machista, né? De você terminar seguindo o que o marido vai ditar. Então, ela termina saindo. Então, eles sempre tiveram medo e uma resistência muito grande das mulheres casarem. Mas hoje você já tem um número de mulheres que casam, né? Especialmente as mulheres que vão para a universidade. Então, elas terminam se relacionando com pessoas de fora. E aí muda um pouco. Aí no início eles ficam meio resistentes, mas depois eles terminam abraçando, né, aquela pessoa que é não cigana, o respeitador e tudo. Então, para eles tá tranquilo. Mas não é muito comum, não é algo que é normal. Os casamentos acordados ainda é muito comum em alguns grupos, né? Outros já não tem mais tanto. Aí vai depender muito da região, da etnia, de como é que está preservada isso. Então é isso. Bom, fale pra gente, aqui agradecendo a presença de Kessia, onde adquirir essa obra de arte, esse livro, e onde vai ser o próximo lançamento, e mande seu recado e mande suas redes aí para a turma. Beber uma água que eu falei demais, bebi pouca água. Minha mãe vai reclamar quando ela vir. Vai falar que eu fico falando sem parar, sem beber água. Então, o livro ele vai ser lançado em Minas Gerais, em BH, no Encontro de Historiadores. Mas no dia 10 eu vou fazer uma palestra num centro espírita em Piatã. Vou levar alguns livros
Eu fui convidada para falar um pouco sobre os povos ciganos lá. Fora isso, deixa eu ver se tem alguma outra atividade, que vão acontecer muitas atividades, mas eu já estou com outro livro para ser lançado esse ano. Então, assim, eu vou ficar paralelo, né, lançando os dois ao mesmo tempo. Mas os ciganos, inicialmente, são esses 2 lugares que estão previstos para ter lançamento. Minhas redes sociais é esse nome complicado, né? Que é o primeiro nome e o segundo nome que são complicados, viu, gente? Então é @Cassilade, mas escreve Cassilade. Então é @Cassilade ou Cassilade, que é Dá para botar na tela aí, não dá? Pra gente... E aí você me encontra no Instagram ou no Facebook, que tá Cass Coutinho. Ainda não tem os outros não, que eu não consigo dar conta de tanto avanço tecnológico, né? Minha idade já não permite mais. É tão jovem. Mas é isso, é agradecer por estar aqui, né? Falar da importância de Suíca enquanto pessoa, enquanto também político, né? Agora não está mais no mandato, mas o mandato continua, porque as suas ações continuam acontecendo, independente do mandato existir ou não. Eu acho que isso é muito importante. E dessa relação que se tem com a comunidade. Eu acho que é algo que a gente nunca pode perder. A relação com o povo, né? O que é que o povo precise... Até porque a gente é povo. É povo, né? Nós somos povo. Então a gente não pode deixar, né, que essa relação ela acabe. E aí as suas ações, né, o GAP, com o centro lá de social urbano, né, o grupo lá que o GAP mesmo produz do boxe, né, do esporte, de como isso faz uma diferença, né, os idosos, de como isso faz diferença. Como eu falei no início, o que faz diferença é a oportunidade. O que fez com que a minha trajetória fosse diferente das minhas vizinhas lá em Castelo Branco é a oportunidade. Eu tive a oportunidade de seguir com um suporte que era dado ali pela família, enquanto outras pessoas, infelizmente, não têm. Então, se a gente dá oportunidade para os nossos jovens, a gente vai produzir aí uma série de... vai ver que a gente tem muitos talentos, pessoas que podem fazer diversas coisas e com muita qualidade. Então, atividades como a que você faz, que dá oportunidade para essas pessoas irem mais longe do que elas imaginam que podem ir. Então, parabenizar também pelo seu trabalho, independente de mandato ou não, o que mostra que o seu compromisso não é com o mandato, né? O seu compromisso é com o povo. É isso. O mandato era uma ferramenta e é uma ferramenta para abrir portas, mas isso acontece quando você tem um pensamento coletivo. Então, você, enquanto negro ou negra da periferia, chegar em qualquer espaço de poder, esse espaço não é seu, é da comunidade. Então, essa é a nossa diferença, correto? Ficamos por aqui, até a próxima, e dizer a você que esse espaço é da gente. Então, de todo mundo. Eu vou voltar. Valeu.